Eu sou a Adriana Santana e agora dou início a mais um episódio do podcast Calumbi. Para quem não sabe, no dia 27 de março, nosso programa estreou a sua 5ª temporada, que tem como tema as artes cênicas no sertão baiano. Ao longo de 5 episódios, nós vamos apresentar o cenário do teatro, do circo e da dança de diferentes cidades da Bahia. Nós começamos por Senhor do Bonfim, cidade que possui uma relação com as artes que vem de longe, da época em que os circos passeavam pelo estado através da ferrovia. Se você ficou curioso, espera terminar esse episódio e corre para dar play nesse conteúdo. E antes de lançar o 2º episódio da temporada, a gente decidiu apresentar um episódio bônus. A ideia é continuar o diálogo sobre as artes cênicas de Senhor do Bonfim, mas dessa vez de uma maneira mais leve, falando sobre a trajetória de 2 pessoas que têm a arte da atuação como ofício desde muito cedo. Neste episódio bônus, nós compartilhamos uma conversa que tivemos com os artistas bonfinenses Paulinho Machado e Samantha Jones, resultado de uma live que fizemos em dezembro de 2021. Com o título Crianças Brincantes, Jovens Artistas, a live abordou a importância da formação artística na infância e suas possíveis repercussões na vida adulta. Lembrando que Paulinho Machado é ator, músico, poeta, artista circense e recém-graduado em direção teatral pela Universidade Federal da Bahia. Em 2022, ele fez a direção do espetáculo Deboche. Em 2023, dirigiu o espetáculo O Terceiro Sinal. Já Samantha Jones é atriz, cantora, compositora e graduada em atuação cênica pela Unirio. Entre outros trabalhos, ela participou da novela global Um Lugar ao Sol, entre 2021 e 2022. Atualmente, ela está atuando na novela Todas as Flores, da Globoplay. Já faz um bom tempo que essa conversa aconteceu, mas ela continua reverberando por aqui, viu? Esse papo foi uma delícia, mas ele ficou restrito ao público presente naquela ocasião específica durante a live. Então agora, nesse mês do teatro e do circo, a gente decidiu espalhar essas vozes para mais gente ouvir. Além da minha mediação, você também vai ouvir na conversa a participação de um outro integrante do Calumbi, Nando Lemos, que é ator, arte educador e diretor teatral, tendo contribuído muito para a trajetória dos jovens entrevistados. Mas antes de passar para a conversa, eu só queria deixar uma última observação. A captação do áudio que vocês vão ouvir a seguir, ela tem algumas falhas, infelizmente. O encontro ele não foi planejado inicialmente para se transformar em episódio podcast, então alguns imprevistos aconteceram, interferindo diretamente na qualidade de áudio. Mas eu espero que vocês entendam e possam se divertir, se emocionar e refletir sobre os assuntos abordados. Então, bora lá! É isso, gente. Prazer estar aqui. Eu queria deixar que ele não está aqui, depois ele vai falar com a versão dele, mas eu queria que vocês falassem da versão de vocês enquanto 2 jovens que iniciaram muito cedo, né, com o professor Nando Lemos. O que vocês lembram dessas primeiras memórias, assim, de fazendo teatro em Senhor do Bonfim, quando eram muito pequenos? O que vocês lembram? Quais recordações vocês guardam? E eu queria saber também, de curiosidade, se nessa época o bichinho da arte já pegava vocês já sabiam que era uma parada assim, forte, assim, ou se vocês já estavam fazendo de brincadeira ainda nesse tempo. Fica à vontade, Sami, vai lá. Acho que, pelo menos para mim, a coisa da brincadeira sempre foi muito séria, até porque a gente começou junto, né? E sempre foi brincadeira, mas nunca deixou de ser a coisa mais certa que a gente tinha, pelo menos, né? Tipo, grande certeza. E que passou por vários lugares, assim, tanto de querer fazer circo, né? Junto, muito. E Paulinho chegou a fazer também. Eu queria fazer Circo de Soleil, tinha uma coisa assim, de queria fazer parte. Mas de continuar mesmo profissionalmente, de fazer faculdade, de estudar
Isso sempre foi muito certo. E a formação, assim, estar em Senhor do Bonfim, ter tido esse contato, né, na escola e com os artistas de Senhor do Bonfim, porque agregavam a gente, né? A gente não era só apaixonado, como, né, continuamos, mas a gente não era só aquelas duas crianças que estão aí querendo se meter em tudo que está rolando. Acho que a gente tinha, que era aberta, né? As portas eram abertas. Então, isso foi extremamente importante, porque não só a educação, né, o teatro, o circo, a cultura local, a música e tudo teve muito presente, né, como formação teórica e tudo, mas também essas portas que sempre estiveram abertas para a gente, eu acho. Então, só fortalecendo isso que Sami falou, a gente, apesar de estar sempre brincando por sermos crianças, na época nós éramos crianças, né? Então, a gente era criança, então a gente estava brincando, mas a gente sempre levava muito a sério, nunca era só uma brincadeira. Quando a gente ia brincar no quintal de fazer um espetáculo, nunca era fazer uma brincadeira com um espetáculo de mentiria, não. A gente já pensava naquela época o espetáculo entrar em cartaz e viajar, a gente ainda não tinha noção do meio do edital, então a gente ainda não pensava nos editais. Mas se a gente tivesse noção, com certeza a gente teria escrito vários editais daquela época, porque a gente era ousado. E essa ousadia nossa, essa nossa, digamos assim, cara de pau, no melhor sentido possível dessa expressão, de fazer as coisas, de meter as caras e assim aprendendo e fazendo essa mescla de linguagens, que é uma parada que está intrínseca na nossa cultura de Bonfim, né? Essa mescla de linguagens. Então, Nando dirige, mas é palhaço, mas atua, faz drama também, e arte educador, professor, e tá todo mundo sempre fazendo de tudo um pouco. Então, eu acho que essa base que veio dessa coisa que está enraizada no sertanejo, de fazer isso ali, que o mestre Biro, o falecido Biro, Alvinho do Riacho, um dos nossos mestres aí, falava do Teatro da Requenguela, nomeou do Teatro da Requenguela, que é justamente esse teatro que a gente está aí aos trancos e barrancos, mas fazendo, resistindo, e obrigatoriamente, mas de forma prazerosa, obrigatoriamente, mas de forma bem prazerosa, aprendendo tudo, né? Então, aprende sobre luz, aprende sobre a publicidade daquilo, a gente ia para a rua fazer a divulgação de perna de pau, então, várias e várias coisas, mexer numa luz, dirigir, então... Fazer a luz com pote de com leite. Lata de leite ninho, meu Deus do céu, sim. Então, tudo isso eu acho que é algo que a gente vai carregar para sempre, assim, com muito carinho, muito respeito, claro, muito respeito por tudo e muita gratidão, principalmente. Ai, que linda! Todo mundo vai chorar hoje. Eu tinha perguntado, e aí eu vou tentar puxar isso de vocês mais uma vez. O que vocês lembram desses momentos? Eu postei algumas fotos lá no Instagram do Calumbi, né? Vocês com 7, 8 anos fazendo arte. O que vocês lembram assim, dessa época? Assim? O que fez vocês engraçarem nisso? Assim? Foi os pais de vocês que estimulavam? Vocês mesmos pediram a eles? Como é que foi? O que vocês lembram dessa época? Assim, voltando a falar de Nando, que é o que a gente já puxou antes, eu conheci Nando, na época, meu pai, Paulo Machado, ele era secretário de Educação e Cultura na época, era vice-prefeito de Bonfim, então eu estava sempre nos eventos da secretaria, nos eventos da prefeitura, e eu conheci Nando em um desses eventos fazendo palhaço Pichilinga. Então eu lembro, eu pequenininho, eu devia ter, sei lá, 4, 5 anos, é uma lembrança um pouco distante, mas que eu tenho muito forte na minha cabeça. Então, eu conheci Nando ali e já fui me apaixonando pela arte do palhaço, pela encenação. Aquilo já foi me encantando, assim, trazendo um brilho para os olhos, né? E depois disso, meus pais perceberam o meu encantamento por isso e sempre me apoiaram muito, principalmente meu pai, sempre me apoiou muito nisso, tanto que no meu aniversário de 7 anos... Nos apoiando, exatamente, nos apoiando, com certeza. E no meu aniversário de 7 anos, Nando foi ser palhaço no aniversário de 7 anos. Aquele ali foi o meu evento, você lembra, velho? Foi o meu evento. Eu falei, rapaz, como assim o palhaço Pichilinga tá no meu aniversário, parceiro? Não é qualquer coisa. Que massa! E aí eu já fui criando essa relação de muito carinho, muito respeito, muita admiração por Nando.
E aí fui tendo a oportunidade de estar em contato mais próximo com ele. Ele trabalhava na casinha, então a gente sempre o via na casinha, na época da fila, para cantar o hino, naquela época, assim, a gente era criança. A gente sempre via muito Nando por lá, e Nando sempre fazia apresentação na casinha. A gente foi começando a ter essa relação. Depois veio o projeto Arte e Educação, que é um projeto incrível. E aí foi uma amizade que está até hoje. A gente vira e mexe, está trabalhando uma coisa junto. E é isso, estamos aí, sempre disposto e sempre aberto. Quero muito fazer um espetáculo com o Nando logo, pra gente rodar aí. E vamos nessa. Sim. E você, Samantha, o que você lembra dessa época? Eu lembro de muita coisa, e também a nossa trajetória foi muito parecida, assim, esse início foi muito junto, né? Porque, por exemplo, Paulinho conheceu o Nando numa circunstância, e eu conheci o Nando provavelmente por causa de Paulinho, eu acho. E na casinha, né? E aí, só que até as nossas aulas de artes, assim, na escola, não eram básicas, não eram, né, colar uma coisa, sei lá, era teatro, era circo, era tecido, era, né, palhaçaria. E então tinha isso da escola, aí tinha esse, né, tinha Nando, que era arte educador, no início também não era nosso professor, depois a gente entrou junto na arte educação, só que tava ao mesmo tempo tinha essas aulas de artes que eram também muito, né, nada básicas, né, estimulavam a gente em muitos sentidos. E a gente também fazia isso, essa coisa de brincar de teatro também era outra coisa seríssima, né? Então tinha a aula de arte da casinha, tinha essa relação, né? Tinha o arte e educação, que era aos sábados. Aí durante a semana a gente brincava e fazia peça e fazia isso e aquilo. Paulinho me ensinou a andar de perna de pau com a perna de pau da casinha, assim, que a gente podia pegar. Não sei se a gente pegava. Como que funcionava aquilo? Eu sei que a gente tinha um esquema de perna de pau. Esqueminha de perna de pau e nas escadas da casinha. Assim, tinha muito improviso junto, só que é isso, o improviso só que era sério. Eu queria aprender a andar de perna de pau. E como vontade e cara de pau também. Sim. Eu ia falar sobre isso, sobre a coisa da escola, né? No mestrado da minha dissertação eu estudei consumo cultural, né? Então eu investiguei o consumo cultural dos jovens de Bonfim. Me deram entender um pouco o que estimula esses jovens a consumir cultura, assim. Que tipo de prática essas pessoas preferem e o que as estimula. Por que elas preferem determinadas coisas e não outras, entendeu? Porque, por exemplo, a prática de ir pro barzinho é forte, Bonfim, né? E não outras coisas. Ou o teatro é forte, enfim. A ideia era um pouco essa. E aí eu utilizei muito como referencial pesquisas nacionais de consumo cultural e pesquisas internacionais. E aí eu quis testar em Bonfim se algumas coisas eram semelhantes ou não, né? O que diferenciava ou o que aproximava. E aí uma das coisas que a literatura mundial fala sobre consumo cultural é que crianças que crescem em escolas estimulantes culturalmente se tornam jovens e adultos que vão ser grandes consumidores e ou grandes produtores de cultura. Então, ter uma escola que estimula ajuda esses adultos a crescerem pensando em cultura, né? Seja consumindo, seja fazendo arte. E aí eu fico vendo, olhando para vocês e vendo que vocês confirmam essa regra, né? Porque isso, de fato, eu identifiquei em Bonfim, né? Sempre que eu via alguém que consumia muitas coisas culturais, eu ia lá e buscava lá no formulário o que essa pessoa teve, que escola foi que essa pessoa teve, e normalmente batia, né? Uma pessoa que teve uma escola estimulante se tornou um adulto que consome muito. E eu vejo que vocês confirmam que essa é a regra, né? Vocês vieram de escola, uma escola super estimulante artisticamente. Quem está aqui, que é de Bonfim, que está assistindo a live, sabe, né, que a Casinha Feliz é uma escola, ou era, eu não sei se a Casinha, enquanto instituição, mudou, né? Os donos, eu acho que até a forma de fazer. Mas sempre foi uma escola que estimulou muito. Eu não estudei na Casinha, mas eu, morando em Bonfim, sabia que a Casinha era esse lugar, sabe? Um lugar muito artístico. E aí eu queria já começar a introduzir esse tema, mas eu queria que vocês falassem mais um pouco o que foi, qual a importância de estar na escola dessa, né? Para fazer vocês despertar para a arte, seja para assistir aos espetáculos de Bonfim, por exemplo, ou para fazer. Qual a importância da escola na trajetória de vocês? Pode falar, Paulo. Comecei da outra vez, eu acho. É mesmo? Então tá. Rapaz, Casinha Feliz. Esse colégio
marcante. nome lindo, né? Vamos ser Que nome sinceros. lindo. Pô, nome muito. Sempre. Pode colocar do nome que for, sempre vai ser Casinha Feliz, assim, né? Tá marcado já, e é um nome lindo. Tenho um carinho imenso por esse nome. Eu não posso começar falando da Casinha sem antes citar a professora Zenáurea, que é a base desse colégio, sabe? E que foi base para muita gente, acredito que para todo mundo que passou por esse colégio, tem a professora Zenáurea como uma base por conta das provocações que ela fazia de forma natural, de forma muito honesta, e você via que não era nenhuma forçação de barra, não era um desejo dela de fazer com que aquelas coisas acontecessem, aquele desejo de provocar aqueles estudantes, aqueles alunos para essa área artística. Então, isso é coisa que a gente raramente vê hoje, né? É bem difícil a gente encontrar isso. Então, a professora Zenáurea sempre com suas iniciativas, a gente tinha os festivais. O que eram os festivais, né, Sami? A gente teve acesso, por exemplo, à cultura afro, a gente teve acesso através desses festivais de uma forma absurda. Na escola inteira. Na escola inteira, exatamente. Exatamente. Oficina de transista, oficina de percussão. Então, a gente teve aula de percussão com os percussionistas do Matingueiros, que é uma banda da região do Vale. A Adriana com certeza conhece, Matingueiros incrível. Então, a gente teve acesso às pessoas, a gente teve um ano que foi uma homenagem ao palhaço Xeleléu, Eugênio Talma, profissional também, que é super importante para a nossa base, super referência. Então a gente teve muito acesso, a gente fez oficina de palhaçaria, oficina de malabares, oficina de perna de pau. Então naturalmente a gente tinha aquilo ali no colégio. Eu lembro que, Sami pode falar melhor nisso, ela fez um desenho, acho que no primeiro período, ela fez um desenho provocado pela professora Andréa, se eu não me engano. Ela fez esse desenho e esse desenho virou a camisa da escola em eventos da escola. Então, imagine. Eu ia falar, sabe? Isso, que é além de um Por estímulo favor. grande, né? Além de um estímulo e dessa possibilidade, né, de fazer oficinas e entrar em contato direto com a arte de várias formas possíveis, de várias formas de arte mesmo. Exato, né? Várias linguagens. Várias culturas e várias linguagens. Também eu acho que tinha uma paixão e uma escuta grande, assim, da professora Zenáurea, por exemplo. Perfeito. Dos professores, eles estavam atentos, assim, é uma coisa que eu também não sei se, né, não posso falar o que é hoje, que há muitos anos já saiu da escola e tudo mais, mas essa formação é isso, não foi só aquele acesso com esses mestres distantes, né? Os mestres estavam ali, estavam trocando com a gente, recebendo da gente, tanto acolhendo, que é isso, um desenho que vira... De uma forma horizontal, desde sempre, né? De uma forma horizontal, total. E essa forma, que está muito ligado eu acho que a entendimento de arte e cultura, assim, de modo geral, que é essa horizontalidade nas relações, que eu lembro que eu era complicada, era meio complicada. Fazia muita besteira. Mas eu lembro que teve uma vez que eu toquei o sino da escola, que era manual, né? Não tocava, dava tal hora. Estava lá, olhava a hora, tocava o sino. E eu, assim, muito, né? Uma aula antes de terminar, 2, sei lá, horas antes. Queria muito. Toquei o sino da escola e foi aquela loucura, porque tinha fila para sair da sala, todo mundo saiu. E aí, né, aí tinha professor, veio, né, perceberam, mas a conversa, e eu lembro muito vivamente, assim, disso eu era bem pequena, mas foi tão horizontal, foi tão assim, você não pode fazer isso, porque, olha isso aqui, a gente tem um cronograma assim. Aí eu lembro que eu me justifiquei, eu falei, nossa, mas eu sempre quis tocar esse sino. E isso bastou, não bastou, né? Então tudo. Então, mas é isso, era uma criança falando da vontade dela, né? O desejo de fazer alguma coisa. Esse profissional explicando por que não deve ser feito e acolhendo a justificativa. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com cultura, com relação com arte, que é a gente não ter medo de se arriscar também com algumas coisas, né? Isso tem a ver com autoestima, com um monte de coisa. Mas como isso tem a ver com arte, sabe? Com fazer, com se desinibir, com estar à frente de um palco, recitando uma poesia, tocando uma música, ou fazendo uma persona, ou fazendo uma personagem, ou falar, né? Ou é isso, ou entender que é isso que eu quero seguir da minha vida, vou
procurar uma faculdade e entender como é importante e forte sua cultura, né? Eu estou aqui na cidade Rio de Janeiro e tem essa coisa do Sudeste, como isso engole a gente também se a gente não estiver minimamente preparado. E eu acho que é isso, essa base, né, da casinha, do Paulinho, do Paulo Machado, de Senhor do Bonfim, foi muito... Era evidente ali que era muito forte. Aquilo te constitui enquanto artista também, né? A gente está caminhando. Mas a certeza de que aquilo é muito importante, tudo que a gente passou e tudo que a gente... Né, eu nem lembrava... Caramba, você fala e aí eu lembro cada vez mais de como que tinha oficina, como que tinha... Nossa. Então, você ter certeza né, um receio menor, pelo menos. Receio a gente vai ter sempre, né, como artista, e autocrítica e tudo mais. Mas como é importante essa base para que você se sinta minimamente confortável para o embate, que virá. Né? Sim, sempre vem. A gente tinha no salão principal do colégio, de cara, quando a gente descia para o salão principal, tinha 2 máscaras do teatro, as máscaras do teatro. Tem aqui também. Na parede, enormes assim, de concreto, tomando todo o destaque do salão. Então todos os alunos tinham acesso àquilo, então naturalmente a gente se questionava o que era aquilo. E através desse questionamento a gente aprendia já qual o significado daquilo, o que aquilo representava. Então coisas que parecem ser pequenas, mas que juntando com tudo que a casinha provocava. Por exemplo, a gente tinha o Clube do Aluno, que era um local que tinha várias obras de arte pregadas na parede, por exemplo. Tinha coisas pregadas na parede, sei lá, alguma estrutura montada com material reciclável, tinha lá. Então a gente via aquilo, já causava uma certa estranheza o que é aquilo. Então essa estranheza nos motiva a procurar saber o que é aquilo, como aquilo funciona. Eu lembro que teve uma época que eles construíram nesse Clube do Aluno uma casa de garrafa PET. Eu lembro toda a estrutura de garrafa PET. Garrafa PET. Exatamente. Então não eram só as artes cênicas que eram apresentadas para a gente, eram de fato todas as linguagens. Então a gente teve esse episódio de Samantha com o desenho, tinha essa questão da arte visual, dessa estrutura, os festivais, os espetáculos que recebiam lá, que o colégio recebia, oficinas que o colégio sempre ofertava. Então isso sempre estava muito, muito forte, chegava muito forte para a gente. Por mais que a gente não quisesse, chegava. Até as pessoas que hoje seguiram outro caminho tiveram um contato com a arte de algum modo. Meus irmãos mesmo... Carol Machado, Felipe Machado, eles estudavam na casinha e eles fizeram vários espetáculos. Hoje eles seguem caminhos diferentes, um é veterinário, outro é engenheiro, mas eles passaram por essa experiência teatral, ficaram em cartaz com o espetáculo. Teve o Brava Gente Bonfinense, teve um espetáculo falando sobre o Hélio Freitas, que foi apresentado ali na época da inauguração do Campo do Gado. Não sei se Samantha vai lembrar, o espetáculo acontecendo no meio da praça. Então a casinha sempre trazia essas provocações pra gente. Então, mesmo as pessoas que não seguiram esse caminho que a gente seguiu, porque a gente é meio doidinho de seguir o caminho da arte, a gente é meio louco, essas pessoas que são um pouco menos loucas tiveram esse acesso a essa loucura de algum modo também, a essa loucura no bom sentido, eu falo, claro, né? Sim, mas era isso que eu estava falando mesmo, né? Sobre o papel de uma escola estimulante culturalmente. Não é só formar artistas necessariamente, é formar pessoas sensíveis, né? Então, consenso crítico, exato. Em 2018 não votariam em Bolsonaro e que em 2022 não vão apoiar tudo isso, entendeu? É necessário, é importante essa base. E aí, Nando... Porque os meninos estavam falando da perspectiva deles, né? Enquanto alunos que cresceram nessa escola e tal. E eu queria ouvir sua perspectiva enquanto professor, né? Qual a importância dessa introdução artística na escola e como ela contribui para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, não só para seguir na arte, mas desenvolvimento cognitivo, uma reflexão sobre a diversidade, respeito à diferença, sensibilidade, né, empatia, trabalho em grupo, um monte de coisa. Fala um pouquinho sobre isso. Então, Adriana, oi, Sami. Fala, gatinho. Eu amo essas criaturinhas, gente. É tão lindo, é tão fofo. Então, assim, eu vou tentar fazer
falar mesmo enquanto pesquisador, né? A arte e educação é minha área de pesquisa. E, inclusive, agora no mestrado, eu estou dando continuidade a essa vertente, né? Que é bem complicada. Algumas pessoas chamam de metodologia. E, por exemplo, a UFBA e a UNEB já adotaram como disciplina, né? Como um componente curricular dentro dos cursos de licenciatura. Mas, enfim, ainda existem muitas polêmicas com relação ao termo arte e educação. E é o que eu pesquiso. Mas, assim, primeiro, olhar para Samantha, olhar para Paulinho, Casinha Feliz, não sei se todo mundo conhece, que isso é coisa de pedagogo, é um método de ensino. Né? E Zenaura, ela nunca foi ingênua. Zenaura, que foi a fundadora da Casinha Feliz, ela nunca foi ingênua. O método Casinha Feliz é um método como, por exemplo, montessoriano, sabe? É um método de ensino que propõe o ensino através da afetividade e da ludicidade. Então, Zenaura, ela sempre foi muito consciente do que ela fazia. Né? Então, ela trazia uma proposta de ensino através da afetividade, de vínculos afetivos. Né? A palavra afetar significa marcar com um sinal. Então, ela buscava uma educação que marcasse a vida das pessoas. E olhando para Paulinho e para Samantha, e através deles enxergando os rostos de todas aquelas crianças que se envolviam naqueles festivais de arte, que eu não era professor na Casinha. Na Casinha eu era mecanógrafo. Mas, enfim, então a escola ela tinha essa característica que não foi por acaso, era bem pensada. Entende? Então, a professora Zenaura, ela era uma pessoa que vivia o magistério, a pedagogia, com um método de ensino consciente, e ela fazia questão de que isso acontecesse. Né? Então, e aí a professora Angélica me deu uma missão. Tem uns menininhos aqui que são espertos, danados, e monta alguma coisa com eles para apresentar, porque assim... Aí eu já fugi da arte e educação, né? O meu primeiro contato com Sá e com Paulinho, Eliana, a Liana Pérez também na época, que é contemporânea deles, assim, dessa mesma faixa etária. Peguei os três para ensaiar um espetáculo, assim, sei lá. E aí eu lembro de todas as músicas da trilha sonora. Quando eu vi essas criaturas, gente, eu fiquei encantado. Porque Samantha, gente, já cantava, ela já tocava violão. Ela tinha aula de violão, então só precisava dizer assim, olha, a música é tal, mandava a música para ela e ela voltava no próximo ensaio já tocando a música, né? Então, era uma guria e um gurizinho que eles nasceram para isso, né? Eu acredito que isso é coisa kármica, é coisa de outras encarnações, porque não tinha como, são almas antigas dentro desses meninos e meninas. A arte, Vygotsky diz... O envolvimento com a arte já é formativo, independente da intenção, se é para formar artista ou não, porque as sensações que por exemplo, no ensaio de teatro a gente tem, o medo que a personagem traz, o suspense, isso constrói biologicamente uma estrutura que a gente vai usar na vida adulta e no palco. Entende? A gente vai despejar isso em forma de talento e etc. É uma bagagem que a gente vai biologicamente armazenando, né? E isso acontece, né? E o método Casinha Feliz propõe isso. A educação através da vivência, através do diálogo, através da afetividade e da ludicidade. Isso que Samantha fala, de que ela não ficou de castigo uma semana porque tocou o sino e provocou uma balbúrdia na escola, é muito mais formativo do que se ela tivesse ficado de castigo sem recreio durante 2 ou 3 dias. Entende? Então, a gente está falando de uma metodologia que foi pensada, desenvolvida e que dá resultado. Entende? Não é, infelizmente, as escolas não adotam essas metodologias, né? Se pautam no construtivismo, no socio-interacionismo e não percebe que dentro disso tem outros métodos que, embora considerados tradicionais, propõem isso que a gente está vendo aqui, né? Ponto. Esse era esse aspecto mais acadêmico da coisa, né? Mas assim, tipo, a experiência, e aí falando já do que esses gurizinhos, que para mim ainda são guris, a guria e guri,
Eles trazem... Gente, eu conheci Paulinho primeiro... o pai dele mandou a babá dele falar comigo, porque não aguentava mais esse Paulinho chamando por esse Pichilinga. Que era o palhaço Pichilinga, o palhaço Pichilinga. E como é que fazia para fazer esse encontro? E aí, estava perto do aniversário dele, você topa fazer um show de palhaço? E aí, claro, eu topei. Óbvio. Gente, foi a coisa mais linda que eu já vivi, o encontro com o Paulinho, né? E aí, pronto, depois desse dia a gente não desgrudou, porque ele era muito apegado ao palhaço Pichilinga. E aí conheci Samantha também nesse trajeto. Minha aproximação com Samantha foi mais dentro da Casinha Feliz mesmo, assim. Primeiro contato, assim, pra gente dialogar, pra eu entender o que ela já sabia, porque é importante nesse momento da formação artística, você entender o que é que quando eu falo de criança, né? Você entender o que a criança já tem e você fazer ela perceber que ela já tem muito e que o que ela tem já é suficiente para ela ser aplaudida. E aí Samantha já cantava, já tocava e foi fantástico. E aí eu saio da Casinha Feliz e ao mesmo tempo faço parte, fui selecionado por um projeto, eu acho que não tem problema falar, que era financiado pela TIM, né, pela empresa Telecom Itália Mobile. E aí era um programa de arte e educação, que aqui na Bahia a gente chamava de Arte e Educação Bahia. E eu fui contratado por 4 anos para dar aula de teatro com foco na montagem de espetáculos para crianças e adolescentes. E aí tinha um critério, era para estudantes de escolas públicas. E até hoje eu nunca vou esquecer a importância que foi a presença de Samantha e Paulinho, porque assim, o projeto acontecia no Alto da Maravilha, que é um bairro que sofreu muitos estigmas, que hoje é reconhecido como quilombo urbano, mas que sofria muito preconceito, as pessoas não subiam alto para fazer trabalho de escola, as pessoas tinham medo de ir no alto. E a presença de Paulinho e Samantha foi muito importante, porque você olhava para eles e você não dizia não é do alto, entende? E não só a presença, Samantha trouxe com ela a participação da família dela. Então, a mãe de Samantha, ela colou com a gente, né? Eu sou muito grato a ela por isso. E eu até me emociono, porque assim, ela chegou lá e ela disponibilizava o carro dela para ajudar a gente a deslocar os alunos para irem assistir outros espetáculos, para irem fazer vivência na Missão do Saí, experiências de laboratório, entender a cultura local. E ela ajudava, ela pegava, sabe? Carregava a galera toda do alto, carregou uma vez para o aniversário de Samantha, gente. E então foi muito importante para a galera do alto a presença de Paulinho e Samantha, para eles entenderem que eles também podiam, que eles também, sabe? Enfim, foi meio que uma briga para conseguir matricular Samantha e Paulinho, porque dentro das regras do programa não era possível, porque eles eram alunos de escola particular. Mas aí foi uma briga que eu decidi comprar e, enfim, e aí a gente... Foi fantástico. E aí foi aí o meu primeiro contato com o professor. Lá na casinha, eu meio que dirigia algumas coisinhas que a gente fazia junto. Sim. E depois eles vêm fazer parte do grupo de teatro que a gente trabalhava profissionalmente, né? Que na época o Núcleo Aroeira de Artes. A gente ficou em peça em cartaz, dividimos palco. Paulinho viajou com a gente. Com Samantha, teve uma vez que a gente viajou, a Samantha até levou uma queda de perna de pau no meio da rua, lá em Campo Formoso. De perna de pau, minha mãe estava no final. Minha mãe estava no final, né, os carros, aí ela falou que parou assim. O que não tá passando? Uma menina caiu lá na frente de perna de pau, eu sabia que era isso. Gente, imagina, eu tava de perna de pau, Samantha de perna de pau e Paulinho de perna de pau. E a gente fazendo cortejo. Eu fui na perna de pau porque eu fiquei confiante que a mãe de Samantha estava com a gente. Então, tipo, a gente tinha um apoio no chão. Mas de repente Samantha... Mas ela foi super ágil, sabe? Ela usou todas as técnicas dos ensaios das oficinas, porque ela caiu e não se machucou e conseguiu continuar o percurso. E foi fantástico nesse dia, né? Mestres. Artista, né? Artista. Bons Então, é isso. E hoje, perceber assim a conquista, não só de Samantha e de Paulinho, mas assim, tipo Maicon, que chegou naquele contexto também lá do Alto da Maravilha, que hoje está fazendo mestrado em música, ou já concluiu, né? Dentre vários outros, porque assim, a arte e a educação... É isso que eu ia te perguntar, Nando. Só te interromper.
Você é de uma geração que, de alguma forma, entendia ou só podia trabalhar com arte como plano B, né? Assim, eram professores que tinham um grupo de teatro nos tempos livres, né? Geralmente esse esquema, né? Eram pessoas da pedagogia que também eram artistas, né? Então, não podiam se desenvolver artisticamente como um primeiro plano. E aí você vê essa nova geração, né? Essa geração de Samantha, de Paulinho, de Maicon, entendendo a arte como primeira profissão, como missão de vida, assim, né? São pessoas que hoje são artistas profissionais, né? Não são mais... Podem até fazer várias outras coisas, mas são artistas, assim. Tem na carteira de trabalho artista, ganha dinheiro com isso. E eu queria ver eu queria saber como é que você entende isso, né? Como você se sente. Você, como bom canceriano, como é que se sente vendo seus pupilos aí tão movimentando o mundo aí com o seu trabalho? Então, assim, é lindo, né? Assim, eu também nunca me afastei muito, né? Por exemplo, eu tenho CD de Samantha, eu acompanho... então, nunca me afastei tanto. A gente, às vezes, não tem contato, mas eu acompanho. Por exemplo, o Paulinho, a gente desenvolveu um trabalho junto. Eu fui selecionado entre 31 autores baianos, dramaturgos, poetas, e um trabalho meu, um espetáculo de teatro infantil, foi contratado, foi comprado, né, para audiobook e para e-book, né, de iniciativa do Sindicato dos Artistas da Bahia, junto com a Fundação Cultural. E Paulinho foi o intérprete do meu trabalho. Então, o e-book do meu trabalho é a voz de Paulinho, a atuação de Paulinho. Então, a gente meio que não desgruda. Assim, a gente não... Eu venho acompanhando e sabe... O tempo todo, se eu pudesse, eu tava apertando a bochecha, assim, o tempo todo, porque é fantástico. Assim, eu não me sinto, sabe, participei da formação, não, porque é uma construção, né? É uma construção. Claro, estive ali e É que quando a gente fala de base, eu entendi que é troca o tempo inteiro, mas quando fala de base, né, de constituir mesmo aquilo, as pessoas estavam ali, né, no princípio que já tinha algo, são tão fundamentais que quase fonte, né, também. E acho que você é uma dessas pessoas, tão fundamental que quase fonte. E assim, tipo, eu enquanto pesquisador de arte, então meu papel ali era trazer o que a arte pode proporcionar para a vida das pessoas. Alguns vão se identificar e vai potencializar essa afinidade e vai incentivá-las a seguir carreira, que é o caso de Samantha, Paulinho e Maicon, e outros não, outros aquilo vai fomentar neles sabe, a necessidade de estar próximo dos aspectos culturais, de assistir espetáculos, sabe, de ter em casa um quadro de um autor, de um conhecido, ouvir música da galera que está ali na cidade, entende? Então, a gente, quando trabalha com arte e educação, a gente tem que... Enfim, nem todo mundo quer estar no palco, né? Algumas pessoas são tímidas. E falando de arte e educação, a gente não pode forçar. Né? Quando a gente fala de teatro, não. A gente trabalha para quebrar todos esses paradigmas para a pessoa ir para o palco. Quer ser atriz? Vá para o palco e vai entender a geografia do palco, vai entender como é o corpo no palco, vai entender como é a voz no palco e... Desculpem a palavra, foda-se. Se chora, se não chora, se tá atrasado. Enfim, tem essa dureza, entende? Mas na arte e educação, não. E ver que eles, sabe... Pode frear, viu, Adriana? É porque eu falo, mas pode pisar no freio. Não, tá ótimo. Então, assim, ver Samantha cantando, produzindo. Paulinho produz, é fantástico. Eu fico babando mesmo. Eu tô aqui muito emocionado de estar com essa galera e ver as conquistas, né? E feliz, assim, também tem uma coisa que eu acho não, é verdade, eu acredito. A família é essencial, essa corrente, essa rede de proteção e de impulso que a gente tem é primordial, né? Poucas pessoas conseguem romper, né, o preconceito da família e se jogar na vida artística, né? Então, essa base da família é essencial, né, na infância para a gente ter resultados assim. Ah, que massa. Você quer comentar alguma coisa, Samantha? Não, eu concordo total. Você falou uma coisa, achei marcante. E em relação à família, eu acho que tanto eu quanto o Paulinho tivemos
famílias que entendiam isso de o que aquela criança tem já é suficiente para ser aplaudido. Eu achei bonito isso. Eu acho que a gente teve, que é um privilégio danado, né? Mas que a gente teve isso, o suficiente para ser aplaudido. Né? Eles compreenderem isso já nossa, meio caminho andado, já é uma conquista enorme. Queria agradecer também, a minha mãe tá aqui. Que massa, eu tava aqui emocionado. Eu tava aqui olhando pra Samantha e Nando, assim, um do ladinho do outro. Eu tava aqui olhando tudo que eles estavam falando. E falando de Tassiana, a mãe de Samantha, que uma mãe pra mim também. Então, a gente teve essa sorte, né? Só pra complementar, porque vocês estavam falando, eu tava com vontade de falar também, esperando o momento de entrar. A gente teve muito essa sorte dessa rede de apoio que foi criada em torno da gente, assim, também. A gente somos muito felizes por isso. Não fomos muito felizes, somos muito felizes por isso. Tanto meu pai quanto Tassiana foram, assim, nossos pais pra gente nessa trajetória muito importante. Quero agradecer aqui também a Tassi. Muito obrigado, Tassiana. Meu amor por você é imenso, é eterno. Muito obrigado por esse apoio, por sempre terem acreditado na gente, sempre provocado isso, sabe? As conversas com Tassiana nunca foram simples conversas, porque ela nunca conversava com a gente como se estivesse conversando com crianças, sabe? Ela conversava com a gente de uma forma horizontal mesmo, de igual para igual, querendo entender quais eram os nossos questionamentos, o que a gente buscava, o que a gente queria, da mesma forma meu pai também. E isso foi fundamental para o nosso impulso, assim, né? Então, só gratidão. Muito obrigado, de verdade. Ai, que massa, gente. Então, eu queria perguntar agora sobre o depois de Bonfim, né? Eu acho que Bonfim continua na trajetória de vocês, obviamente, eu acho que não tem como fugir disso, mas vocês caminharam por outras direções, né? Desde que saíram do ensino médio, né? Isso é muito comum quando a gente sai do ensino médio, trilhar outros caminhos, né? Bonfim, infelizmente, é uma cidade que tem algumas universidades, eu gosto muito de reforçar isso, né? A gente está numa cidade que tem universidades públicas, isso é incrível, né? Hoje a gente tem opções de formação, mas algumas áreas, como as artes, por exemplo, ou a comunicação, que é a minha área, a gente não tem disponível lá, né? Então, vocês saíram para seguir o desejo profissional de vocês, de fato, fazer faculdade de artes, e cada um foi para um canto, né? Então, Paulinho foi para Salvador, Samanta foi para o Rio, e eu queria saber como é que é essa trajetória a partir daí, o que vocês fizeram, o que vocês aprenderam, o que vocês começaram a experimentar a partir daí. Então, desde muito cedo o sonho era o quê? Faculdade de Artes Cênicas. A gente nem sabia direito do que se tratava, só sabia que era... Artes Cênicas, uma palavra só. Faculdade de Artes Cênicas. A gente quer fazer isso. Por que quer fazer isso? Porque a gente quer estudar isso aqui que a gente está fazendo e a gente não se vê fazendo outra coisa. Então, eu nunca passei por essa... Sami também não, a gente nunca passou de tipo, que curso eu vou fazer? Chegou o terceiro ano, eu vou prestar vestibular para qual curso? Nunca teve, a gente já teve muito certo o que a gente queria, né? E então eu saí do ensino médio, fui fazer interpretação, fazer faculdade de interpretação em Curitiba, na Faculdade de Artes do Paraná. Então, saí de lá, do sertão baiano, para ir lá para a República de Curitiba, para ter todo esse acesso para Curitiba, tá? Eu fui para Curitiba... Conheceu Sérgio Moro? Não. Deus, ainda bem que eu não conheci. Mas conheci muita gente legal, acreditem. Conheci muita gente legal, muita gente bacana. Foi uma base importante para mim também, entender a estética do teatro curitibano. Eles são muito fortes, tanto que o maior festival de teatro que a gente tem no país hoje acontece em Curitiba. Então, movimenta pessoas, e tem várias mostras dentro do festival, como o Fringe e tudo mais. Sami já pôde participar, já participei também, já fui assistir na época que eu morava lá e também coloquei cena. Então, uma experiência incrível. Fiz um ano de interpretação em Curitiba, daí a gente começou essa era devastadora no nosso país. Então, as greves foram acontecendo. Curitiba, assim, o sul por si só já é todo bem conservador, né, de direita. Então, no governo estadual e no governo municipal eram políticos
coronelistas que têm essa postura conservadora, então estavam querendo privatizar a universidade. Imagina, uma faculdade de artes, exclusivamente de artes, que ela começou com um incentivo de alguns artistas de lá e tudo mais, construíram e logo depois foi vinculado com a Unespar, que é a Universidade Estadual do Paraná. Então, a faculdade tem musicoterapia, é uma das poucas universidades que tem musicoterapia no país. Nossa. É incrível, de forma pública. Então, a gente tinha contato com isso. Então, tinha musicoterapia, cinema, canto popular e o bacharelado em artes cênicas, que aí a gente tinha um plano de ensino que nos permitia, no último ano, conduzir melhor para que área a gente queria fazer essa concentração dentro das artes cênicas. E me experimentando enquanto ator, como eu sempre me entendi enquanto artista, sempre, eu sou ator, mas daí a faculdade começou a me provocar isso também, isso lá em Curitiba, da direção. Então, a gente, juntava um grupo, tinha que fazer um trabalho, a gente tinha que dividir naquele trabalho, quem ia atuar, quem ia dirigir, quem ia atuar e dirigir, quem ia construir tudo. Então, foi fundamental para mim também essa experiência com a FAP. Conheci vários grupos incríveis, como a Companhia Antropofocus. Então, conheci várias coisas lá em Curitiba que foram importantíssimas para a minha construção, que eu trago como referência até hoje. E também onde eu tive os primeiros choques dentro de uma faculdade de artes, né? Primeiro choque, primeiro contato com a academia. Eu lembro de uma professora que virou pra gente na primeira aula. Assim, ela é incrível, tá? Ela entende muito de história da arte e tudo mais, mas ela é uma pessoa da academia. E eu lembro ela falando, não confundam esse retroprojetor com o canhão de luz. Nós não estamos aqui para fazer arte, estamos aqui para apenas estudar arte. Então, aquele foi o meu primeiro choque, assim, eu falei, opa, como assim? Como que a gente vai estudar arte sem propriamente fazê-la? Como que a gente vai ter esse entendimento? Porque a gente veio do fazer, sempre. A gente veio do fazer. Eu e Samantha e Nando, como o Nando falou, a gente conseguiu o nosso registro profissional, a gente hoje tem um documento, tem um sindicato que a gente pode recorrer, a gente tem essa carta de profissional sem academia, por exemplo. A gente conseguiu conquistar isso com coisas que a gente fez antes da academia. Entendeu? Então, a gente conseguiu esse atestado de capacitação sem necessariamente precisar da academia. Então, eu tomei um choque, porque, como assim? Eu sou do fazer teatral, eu sonhei a vida toda em estudar arte e me aprofundar nisso, e eu chego aqui, a mulher disse que a gente não vai fazer arte, como assim? Aí levantei, saí da sala, fui tomar uma água, me recuperar, voltei, e a gente conseguiu dialogar de um modo que a gente pudesse aprender um com o outro também. Também houve essa abertura, sabe? Ela que é ali da academia, da teoria, de estar falando com um moleque de 18 anos sobre o fazer teatral, sobre esses questionamentos. Então, eu já entrei nessa academia, quando eu tive esse choque, eu já comecei a falar, que é isso? Não, vamos, então, já que eu estou aqui, vamos tentar fazer as coisas serem conduzidas de outro modo, porque eu não acredito que seja só assim que a gente consiga entender e, de fato, estudar a arte. E aí, depois de Curitiba, enfim, entrou essa questão de greve, porque queriam privatizar as universidades públicas e tudo mais. A gente fez a ocupação, então a gente ocupou o nosso prédio da Faculdade de Artes. Então a gente tinha show de música, a gente tinha espetáculo, a gente tinha literatura de cordel, que eu levei essa literatura de cordel, a galera não tinha muito contato com isso. Então eu levei literatura de cordel para lá, montei Ariano Suassuna lá na universidade, que só montava Tennessee Williams, e, enfim... Então, aí, eu levei a Ariano Suassuna para lá, a gente pôde ter essa troca. Cláudia Barral, levei um texto de Cláudia Barral, que é uma dramaturga baiana, atualmente ela mora em São Paulo. Pude montar textos de Cláudia Barral lá na FAP, então foi muito importante. E aí, entrou esse período de greve, eu retornei para a Bahia e prestei o vestibular para a direção na UFBA. Então, foi bem desafiador, que eu falei, vamos ver aqui o que é que eu vou fazer aqui na direção. Eu sempre fui ator, mas eu quero agora me experimentar na direção. Então, vou fazer a faculdade de direção, porque eu já tenho meu registro enquanto ator, já posso trabalhar enquanto ator e posso, dentro da faculdade de direção, aprofundar tanto quanto ator quanto diretor. Então, vamos tentar unir isso aí. Então, eu vim para cá, para Salvador, e estou fazendo o bacharelado em direção teatral, estou concluindo, finalizei meu último laboratório semana passada, e ano que vem é meu último ano na universidade, e é isso. Acho que posso falar
ao longo tem algumas coisas anotadas aqui de alguns trabalhos e tudo mais. Só para, não sei se eu consegui responder o que você perguntou, mas a faculdade, ela nos dá um leque de possibilidades, ela nos mostra um mundo que, claro, muita coisa a gente conhecia por conta da base que a gente teve em Bonfim, com o Retrate também a gente fez o programa Retrate, que inclusive Nando estava trabalhando na produção do Retrate. Sim. A requalificação dos trabalhadores de teatro, um projeto desenvolvido pelo SATED da Bahia. Então, muita coisa que a gente viu na universidade, a gente já tinha visto no Retrate, mas a universidade, querendo ou não, abre essas possibilidades, né? Esse campo de pesquisa. Então, a gente pode, de fato, entrar para a pesquisa disso e se apaixonar cada vez mais. Claro que sempre com as questões que a gente tem, eu mesmo tenho várias questões com a academia, mas estou nela para trazer essas questões à tona para a gente tentar resolver do melhor modo, sabe? E é isso, acho que a gente pode ir conversando mais. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Hoje você está mais afim de experimentar a direção do que a atuação, por exemplo, ou para você é um equilíbrio? Eu passei os últimos 4 anos voltados para a direção, fazer poucas coisas de atuação, algum trabalho de algum amigo, alguma participação, alguma publicidade, alguma coisa assim, mas eu estava focado esses 4 anos na direção. E com o tempo eu fui percebendo que eu estava sentindo muita falta dos palcos. Chegou um momento que eu estava dirigindo, eu estava olhando assim e falava, eu queria estar ali, queria estar ali também, não queria estar só aqui não. E aí eu comecei a me questionar, por que eu não estou lá também, sabe? Algo que eu sempre fui, que eu sempre me encontrei. Então hoje eu busco esse equilíbrio. Eu estou finalizando agora a graduação, então estou fazendo muita coisa de direção por conta da graduação, mas em paralelo já estou voltando com a minha carreira de ator. Já tenho 2 espetáculos programados para esse ano, enquanto ator, e mais 2 enquanto diretor, então estou buscando esse equilíbrio aí. Vamos ver aí, é aquela curiosidade, quer fazer tudo, menino quer fazer tudo. Pô, gente, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Que massa! E você, Samantha? Por que o Rio, em primeiro lugar? Por que o Rio? Sim. Né? Você acha que fui eu? É verdade. Uma coisa de sonhar junto, muito junto mesmo. E aí teve e a gente queria muito, né? Tinha uma época que a gente queria muito o Rio, assim. E aí eu passei para a Unirio, vim em 2016. Eu tinha acabado de lançar o Por um Triz, aí foi um sarau muito maneiro que a gente fez lá no Moenda. Teve exposição de foto do Juliano, teve poesia, né? Microfone aberto, teve a Damares, teve a Casey, o Felipe tocou, o Paulo, foi bem massa. E aí vim logo depois, vim em agosto de 2016, e aí estou aqui até então. Eu terminei a faculdade esse ano, em maio, mas foi um choque, ao mesmo tempo muito interessante. É uma outra forma também de fazer. Às vezes eles tentam empurrar pela baixo, um pouco complicado a forma de fazer, né? Mas tem sido estressante e interessante, assim. Você acha que a sua faculdade é mais voltada para TV, cinema ou não tudo, nada. teatro também? Nada. Essa é uma pergunta interessante, porque assim, você veio dos palcos, né? E aí a sua própria faculdade te estimulou a falar sobre o teatro também. Uhum. E como a migração? O que aconteceu aí? Como é que virou a chavinha de você entender que a câmera era uma coisa que você curtia? Eu não entendi. Brincadeira. Eu caí de paraquedas, né? Nessa novela, eu caí meio de paraquedas, assim. Então, eu nunca tinha feito nada. Caí de paraquedas porque eu nunca tinha feito absolutamente nada. Eu nunca tinha estado num set antes. Nunca. Nem pra ver. Eu acho que, eu fui na Globo uma vez pra assistir uma gravação de um programa. Mas nunca tinha estado num set, nem nada. Então, foi meio diferente demais, assim, o tempo. Ainda era pandemia, então nem sei como que é o set. Ainda não sei como é um set sem pandemia, assim. Sei lá, se as pessoas podem ver, se é aberto, não sei muita coisa, mas foi muito interessante. Foi intenso, né? Não tem como, eu acho que tudo qualquer trabalho durante essa pandemia foi muito intenso. Então, eu tive que ficar isolada também, foi uma loucura que misturou com essa coisa do não sei o que é para fazer aqui. Confesso que a parte mais difícil é não olhar para a câmera.
Mas, tirando isso, a gente vai pegando, né? Tem muita coisa, muitos dias, aí a gente vai aprendendo, assim, meio que na marra, porque meu contato com a câmera era brincando em casa, porque eu morava com um amigo que é filmmaker, então, às vezes a gente fazia cena, brincando, assim, armava umas luzes também. Essa ousadia de criança que a gente fazia com a lata de leite em pó, ele continuou, ele também é Luiz Lobo, ele é ator também, ele continuou, aí ele comprou uns equipamentos, então a gente ficava treinando umas coisas, fazendo cena, a gente fez, nessa pandemia a gente teve um edital do Itaú, a gente produziu um curta-metragem nessa pandemia também. Aí teve o curta que eu ganhei, eu passei, curta não, desculpa, o edital de música autoral, que foi do Itaú também, e aí a gente pirou, assim, porque eram 3 artistas em casa, morando junto, e aí a gente tirava foto, se inscreveu em coisa de foto, de poesia, fez curta, acho que gravamos 2 curtas. O Luiz ainda gravou outros curtas, né, sozinho. Inscrevemos em edital coisas que escrevemos também. Foi uma doideira. Mas aí você descobriu que gostava da câmera fazendo. Não, o que eu gostava de assistir, eu sempre gostei muito de cinema, muito. Novela é outra dinâmica, e é diferente o set de filmagem de novela e de filme também, né? Mas eu gostei, eu acho muito interessante, explorar várias coisas eu acho muito interessante, porque assim como na infância a gente fazia, né, muitos teatros, né, muitas coisas na arte, quando eu vim para cá, que eu estava estudando atuação e passei esses, né, 5 anos estudando teatro, fazendo prova para a faculdade e fazendo peça, eu fiz umas peças aqui, só que eram peças, né, que eu fui convidada, então não escolhia muito a minha, e ao mesmo tempo queria provar várias coisas. Então, esse contato com a câmera foi muito... Eu não sabia direito o que eu achava. Eu sabia que eu gostava do produto. E aí eu acabei curtindo muito e aprendendo muito também. Né? Aprendendo porque eu estava completamente... fazia ideia do que eram vários termos, inclusive, e aí você vai olhando e vai ficando desesperado. Às vezes aparece, você fica meio triste, mas acontece. Mas foi muito massa, muito massa. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre perspectivas, assim. Pode começar por você mesmo, Samantha, assim. Principalmente, assim, porque você está tendo uma visibilidade hoje muito maior. Queria saber se já está surgindo mais convites para fazer coisas e o que você pretende fazer a partir de agora. E Paulinho também, aí nesse trajeto final aí do curso, o que você está planejando? Eu estou em expectativas. Então, e quando a gente entra nesse lugar de expectativas, né, é muito meio angustiante. Então, eu tenho produzido. Nos últimos 2 meses, eu não consegui escrever muita coisa, não. E aí eu voltei ao teatro, voltei a conversar com os amigos, né, voltei a ir, né? Ao cinema, ao teatro, você encontra amigo, né? Já está todo mundo vacinado, você consegue trocar. E eu percebo, é muito da troca que parte também esse impulso, né? Sim. Então eu escrevi umas coisas, eu queria montar umas coisas, e aí eu ainda estou nessa de... não exatamente pré-produção, porque eu não tenho nada certo, mas eu já tenho uns roteiros que eu gostaria de montar, tem umas músicas que eu gostaria de gravar, então acho que é por aí, assim, que eu tô nesse momento. Acho que eu quero fazer uma coisa minha também. E você, Paulinho, vai gravar mais coisas? Eu quero ouvir mais coisas de vocês. Eu sei que você lançou recentemente, né, Samantha, mais coisas de música? Lancei, eu fiz um show num festival, eu participei de um festival ao vivo da Pomar, que é a minha produtora aqui no Rio, e esse show a gente gravou em casa, assim, eu gravei na casa de um amigo, mas eu usei uns microfones melhores, assim, e aí eu consegui lançar o EP com material que foi possível. Então tá no Spotify um EP, né, tipo um álbum pequeno, com 5 músicas, mas sem aquela produção, sem outros instrumentos, sem voz e tal. Né, tá meio cru. Mas são músicas mais recentes. E tem umas em andamento desde 2019, que eu espero lançar em 2022 aí. Um tempão de atraso, mas... E músicas mais antigas, inclusive. São músicas antigas que eu tava gravando em 2019
e não conseguiu concluir até hoje. Então tá aí outra coisa que tá em aberto. Que massa! E você, Paulinho? As pessoas amam a sua música. Tipo assim, a gente fez, né, um episódio sobre música contemporânea da região, que inclusive não deu para entrar, Samantha. Mas a gente acabou citando você, mas não teve como a tempo falar contigo e tal. Mas entrou o Paulinho, por exemplo, e tem uma galera que super curtiu e quer mais coisas. Cadê mais coisas? Oh, que massa! Então, eu tô na fase de pré-produção do meu EP. Vou lançar meu primeiro EP em breve. Então, ainda tô na fase de pré-produção ainda, mas eu pretendo lançar até o final do ano que vem, se tudo der certo. Mas antes eu quero lançar um single de uma faixa uma música que eu escrevi semana passada. Escrevi um som semana passada e tô na onda para gravar essa música. Já tô em fase de pré-produção também, conversando com alguns produtores daqui. Vou gravar com Átila Santana. Ele é produtor e guitarrista do Ifá Afrobeat, que é uma banda daqui de Salvador, que é muito incrível, assim. E a Átila é incrível, trabalhou com Annelise Assunção, então ele tem um trabalho massa de produção musical. E é essa a nossa primeira parceria, em breve a gente vai lançar esse som. Tô com 2 espetáculos engatilhados para o ano que vem, enquanto diretor. Um é o Deboche, o nome é Deboche, que a gente pretende estrear em maio do ano que vem. E o outro é Os Segredos do Liquidificador, que aí já tem uma referência total com esse espetáculo. Foi montado em Bonfim, acho que em 2005, o Reginaldo Carvalho e um elenco, uma galera de Bonfim. Depois, conversando com o Reginaldo, eu fui criando interesse demais, que é falando basicamente sobre a vida do Cazuza, só que por outra perspectiva. Então, essa dramaturgia ainda vai começar a ser criada, a gente ainda não tem texto pronto, mas a gente tem uma estrutura do que a gente quer enquanto espetáculo, enquanto estética, né? E, enquanto ator, eu estou com 2 trabalhos para o teatro. Um monólogo que eu vou estrear, A Vida Privada. É um monólogo que a gente pretende rodar o Brasil aí. Fé em Deus, a gente consegue no primeiro semestre estrear. E outro que ainda não posso falar muito. Segredo de Justiça. Não posso falar muito porque ainda está sendo construída a parada, então não quero falar aqui algo que não seja. Enfim. E tô também me experimentando no audiovisual, tô junto com o Sami nessa aí. A gente fazendo alguns testes. Eu ia te perguntar, porque assim, imagina o desafio que foi para você, enquanto diretor, começar a dirigir coisas para o vídeo, né? Já que não tinha palco disponível. Sim. E aí, você curtiu fazer? Essa pandemia obrigou a gente a experimentar várias outras coisas, né? Todo mundo, em todas as esferas, em todos os campos. Sempre foi uma novidade para geral. E eu tive a experiência de dirigir um espetáculo nesse tempo de pandemia, que foi como resultado prático da disciplina, do componente curricular chamado Laboratório de Direção Teatral à Cena Aberta. Foi um espetáculo que eu fiz aí em Bonfim, com Liana Pérez e com Vinícius Oliveira, filho do professor Benedito, que inclusive não posso deixar de falar. Bené foi fundamental, é fundamental pra gente, junto com o Nando, junto com o Reginaldo, essa galera que... Nalvinha, vocês não me recordam. Do audiovisual. Pronto, então aí eu montei o espetáculo Marta e Alma com Vinícius, com Liana, e aí eu fiquei meio, o que é que eu vou fazer, velho? Teatro gravado eu não consigo assistir. Como é que eu vou fazer um negócio que eu não consigo nem assistir, velho? Como é que eu vou conseguir fazer esse negócio, assim? E eu sou virginiano, eu sou muito chato com minhas coisas, com meus horários, com a qualidade das coisas, assim. Então, eu fiquei louco e aí eu decidi montar o espetáculo no teatro mesmo, normal, e assumir que era uma câmera parada gravando um espetáculo de teatro. Então, essa foi a minha primeira experiência. Quando foi agora para esse segundo semestre, que é o último laboratório, a cena fechada. Então, já era outra estética, porque na cena aberta a gente estava trabalhando o teatro contemporâneo, Brecht, estava trabalhando outras estéticas, e quando a gente veio para a cena fechada, a gente já veio trabalhar um Stanislavski, já veio pude trabalhar a técnica Meisner, que é uma técnica que eu, há um tempo, já me identificava muito, tanto para o meu trabalho enquanto diretor, enquanto ator. E eu falei, velho, vou assumir a postura de um curta, vou assumir essa postura de um audiovisual. Eu nunca dirigi nada para audiovisual, minto, dirigi um clipe já, lembrei agora, dirigi um clipe, tive a experiência de dirigir um clipe, mas nunca tinha dirigido nada assim com cena, com diálogo e tudo mais. E aí assumi essa postura de
vou fazer um curta como mostra, não vou fazer um teatro gravado, é um curta. Então, foi uma experiência incrível, me apaixonei mesmo, eu nunca tinha me experimentado desse modo. Foi incrível e o audiovisual aos poucos está me puxando, assim, sabe? Eu sempre gostei de assistir muita coisa, mas o meu lugar eu sempre tinha muito certo, que era o teatro. Mas agora eu estou me arriscando também, enquanto ator, para o audiovisual também. Tenho trabalhado em algumas coisas também que não posso falar, que estão engatilhadas, mas que logo, é esse negócio, né? Cara de pau, ousadia, a gente quer fazer tudo, quer entender como funciona tudo, quer se expressar por esses meios de algum modo, né? Eu costumo dizer que eu sou um contador de histórias. Eu me considero como um contador de histórias, seja lá como for, seja pela música, seja pela poesia, seja pelo teatro, seja pelo audiovisual. Eu acho que contar histórias, eu acho que a gente está fadado a isso, né, Sami? A contar histórias. Agradeço, obrigada por inspirar a gente com a arte de vocês, por inspirar outros artistas que estão iniciando. Eu tenho certeza que tem muita gente de bom fim que olha para vocês e diz, olha, eu acho que eu posso ser artista. Tem uma galera que está levando isso a sério, sabe? Então eu vou me inspirar. Então, obrigada por serem essas referências. Eu queria que vocês também deixassem as redes sociais, deixassem indicação de onde encontrar o trabalho de vocês e tudo isso. Samanta tá fácil, né? Encontrar o seu trabalho. Todo mundo tem acesso. Muito fácil. Muito obrigada, Adriana, pelo convite. Foi ótimo. E como é bom ter essa conversa, que é quase uma conversa, sei lá, num bar, digo, lugar democrático, né? Mas muito bom retornar, pensar em todo o percurso que, né, a gente é novo, mas tanta coisa boa, tanta gente que atravessou nossa carreira, né, nosso caminho, e contribuiu tanto. Então, obrigada, foi ótimo. É sempre bom bater um papo com o Paulinho, é sempre bom bater um papo sobre arte. Bom, o meu Instagram é @SamanthaJonesLA. Paulinho. Eu quero agradecer muito. Que não ouvi, Sami? E acompanha a novela. Amanhã eu tô lá de novo. Inclusive tá muito boa essa novela. É isso que eu ia falar. Tá muito fácil encontrar você. Tipo, você tá muito acessível. Amanhã eu tô lá de novo. Assista. Valendo muito. Eu quero agradecer mais uma vez a Adriana, a galera do podcast Calumbi, a Nando, a Samantha, a todo mundo que tá aqui esse tempo com a gente, participando dessa conversa. A todo mundo, pelo apoio, pelo espaço. Foi muito especial para mim, de verdade, essa live. Meu Deus do céu, eu não imaginava que eu precisava tanto desse bate-papo aqui, até essa provocação de Adriana e até isso acontecer. Então, só agradecer e já me disponibilizo aqui, Adriana, para o que você precisar de mim. Chama. Se você precisar, Sami também aí. Chama eu a acho gente. que esse tipo de conversa, Paulinho, eu acho que reafirma os vínculos, né? Eu acho que é massa, porque a gente reforça de onde a gente veio, para onde a gente quer ir, sei lá. Né? Com certeza, exatamente isso. Muito importante. Acessar todas essas memórias, assim, sabe? Quero agradecer também a minha companheira, Carol Bonfim. Ela estudou na casinha a vida toda, então ela está aqui acompanhando essa live desde o início. Ela está comentando ali, que saudade. Hoje ela é da área do direito, ela está cursando direito aqui em Salvador, mas ela teve esse contato com a arte, ela teve esse acesso e sempre foi uma amante das artes, e hoje me apoia a Samantha também, está no nosso ciclo de amizade, então a gente está sempre ali junto. Quero agradecer a todo mundo, de verdade, de coração. Muito importante isso, muito importante esse diálogo. Para me encontrar, é facinho, Instagram, @ppaulinhomachado. Eu costumo colocar minhas coisas por lá. Spotify, YouTube também, Paulinho Machado. Tem alguns sons meus lá no Spotify, em todas as plataformas, né? Deezer, Apple Music. Então, quem quiser lá conferir o som, massa também. Em breve eu vou estar lançando mais coisa por lá. E tô aí. E os curtas estão no YouTube, né? Que eu já sei. Isso, os espetáculos estão no YouTube, o curta está no YouTube. E é isso, só procurar lá. E qualquer coisa, velho, manda mensagem no direct,
que a gente troca essa ideia, eu mando o link, a gente conversa, gosto muito desse feedback. A gente tá longe dos palcos esse tempo todo, então a gente não tem esse feedback imediato, né? Tô sentindo muita falta disso, velho. A gente faz as coisas, bota lá e aí depois tem que ficar procurando. E aí, assistiu, gostou? Não tem esse feedback na hora, né? Espontâneo. Então, me mandem mensagem falando o que achou, trazendo sugestões e tudo mais. Vamos dialogar, teatro é coletivo. A gente é carente, tem que falar. A gente é muito carente, gente. Muito carente. Vamos nessa, sempre. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado. Boa noite, Adriana, boa noite. Tchau. Nossa, que conversa inspiradora, né? É muito especial poder acompanhar o crescimento desses artistas que beberam da fonte do Teatro de Bonfim e hoje em dia se espalham pelo Brasil. Eu quero agradecer a você por nos ouvir até aqui. E para acompanhar o nosso conteúdo no dia a dia e ficar sabendo de todas as novidades, segue o Calumbi no Instagram e no Facebook. É só procurar o @podcastcalumbi. E se você gostou do nosso trabalho, por favor, dá 5 estrelas pra gente no Spotify, favorita na Deezer ou dá um like lá no YouTube. Seu reconhecimento é muito importante pra gente. Então eu fico por aqui, beijão e até o próximo episódio. Este episódio é uma realização da Calumbi Produções, com coordenação geral de Adriana Santana. Entrevistas e apresentação, Adriana Santana. Edição de som, Matheus Berlink. Trilha sonora, Grupo de Calumbi de Itiúba.